Graça e paz, igreja preciosa do Senhor. Que a alegria do Espírito Santo esteja viva sobre o nosso coração nessa noite, amém? Quantos já sentem a presença do Pai aqui nessa noite? Eu gostaria de pedir retorno aqui para mim. Tá zerado de retorno e eu preciso me ouvir para entender, senão eu vou achar que vocês não estão me ouvindo e eu não quero gritar. Ei, som, pode aumentar mais um pouquinho, por favor. Tá chegando o retorno. Ah, agora chegou legal. Aleluia. Feche os seus olhos por mais um momento comigo. Vamos conectar ainda mais o nosso coração com a presença doce do Espírito Santo. Há um manto de paternidade aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, obrigada, Deus, pela sua presença, Pai. Obrigada porque aqui nesse lugar há filhos e filhas do Senhor. Obrigada porque aqui nesse lugar, Pai, o Senhor tem derramado uma unção de paternidade, aonde não há mais espaço para o espírito da orfandade, para o espírito da bastardia, onde nós vamos entender de uma forma ainda mais profunda pelo Teu Espírito, a Tua Palavra, que o Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos chama de filhas. Obrigada, Senhor, muito obrigada, amém. Glória a Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14. E deixa aberta essa passagem. Deixa guardadinha essa passagem. Sabe o que o Senhor estava ministrando no meu coração hoje, em especial, é que muitos na igreja carregam ainda um espírito de orfandade. Muitos na igreja estão desconectados com Deus, com o Pai, por causa do espírito de orfandade. Não está funcionando o nosso telão? Nós tínhamos preparado uma arte tão linda com o tema da mensagem de hoje, que é intimidade com Deus. O Pai nos chama para sermos seus amigos. O Pai nos chama para termos intimidade com Ele. É no lugar de intimidade que nós descobrimos a nossa verdadeira identidade como filhos. Quantos aqui são filhos e filhas do Senhor? Você tem certeza dessa filiação? Esse é o maior chamado para a igreja, de sermos filhos de Deus. E João 14, 5, a partir do versículo 5 até o 11, nós temos uma história aqui, onde os discípulos, eles começam a fazer algumas perguntas para Jesus. Há uma dúvida no coração dos discípulos. Vem comigo no versículo 5 do capítulo 14, onde Tomé fala assim para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. A verdade tem um nome, igreja. A verdade é uma pessoa. Toda vez que você fala a verdade para Deus, toda vez que você é transparente com Deus,
você está invocando a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Por isso que o enganador dos crentes, a Bíblia vai dizer que Satanás é o enganador dos crentes. Ele não gosta da verdade, ele foge da verdade. Na verdade, Satanás, ele tenta replicar tudo aquilo que Jesus faz, porque ele é mentiroso desde o princípio, a Bíblia vai dizer. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Oh, meu Deus! Jesus responde isso para Tomé, fala: olha, eu sou isso, essa é a minha identidade. Perceba que Jesus, igreja, veio para nos dar a vida, e quando nós morremos, é que nós vivemos. A Bíblia vai dizer que se o grão de trigo não morrer, ele não vai germinar. Por quê? Porque precisa morrer primeiro para gerar vida. Toda semente frutífera antes morre para gerar vida e fruto. E o fruto que nós damos não é para nós, não é para um fim em nós mesmos, mas todo fruto que você tem dado, meu irmão e minha irmã, é para que você possa alimentar outras vidas também. Você já viu uma árvore frutífera, um pé de laranjeira, de amora, de jabuticaba, enfim, de alguma fruta que você gosta? Pensa aí. Você já viu uma fruta, uma árvore frutífera comer do seu próprio fruto? Árvore de frutas é para alimentar as pessoas. E você é uma árvore frutífera. Por quê? Porque você está plantada numa terra nutrida, numa terra fértil. Deus não te fez para você ter um fim em você mesmo, em você mesma. Deus te fez para gerar. Há um rio que corre de você. Se você não tem visto fruto na sua vida, frutos espirituais, é porque as águas dentro da sua cisterna espiritual, elas estão paradas. Mas essa noite é uma noite em que as águas do Espírito Santo estão se movendo dentro de você. E do seu ventre, o seu ventre é escolhido para gerar vida. Pois do ventre nosso espiritual é que flui rios de água viva, águas vivas. Assim disse Jesus sobre nós, é promessa. Então, se você não está vendo fruto, é porque algo está errado. Porque ventres na casa do Senhor são ventres férteis, espirituais. E nós declaramos nesses dias em que o Senhor está tirando, Ele está removendo toda a infertilidade do seu solo, do seu ventre espiritual, para que você também possa gerar vida. Nós declaramos isso. Ministérios sendo ativados, dons sendo multiplicados. Se você já tem dons, se prepara, porque essa noite é uma noite de ativação, onde os seus dons serão multiplicados. Aleluia. Jesus, Ele veio para isso. Ele veio para nos reconciliar ao Pai. E Ele estava tentando explicar para os seus discípulos: olha, quando vocês olham para mim, vocês enxergam o Pai. Só que para os discípulos era muito difícil entender essa conexão de Deus, Pai. Como assim? Pai é algo tão sério, Pai é algo tão profundo. Eles não conseguiam entender. Ah, igreja preciosa, nós precisamos tocar no coração do nosso Pai. E você não precisa ter medo do seu Pai. Você não precisa ter medo do seu Pai. No versículo 8 desse mesmo capítulo, olha o que Felipe vai dizer para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai.
Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Amada igreja, você precisa acreditar e ter ousadia de acessar o trono da graça. Tantos de nós pararam somente em Jesus. E Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos: olha, tem muito mais. Eu não sou apenas o mestre de vocês. Ei, eu quero revelar o Pai para vocês. Há um lugar mais profundo, há um nível mais profundo de intimidade. E a palavra do Senhor vai dizer em João 10, você não precisa abrir, a partir do versículo 7 vai dizer assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e não sairá, mas encontrará pastagem. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o começo. A porta, ela é o símbolo de um início, de um começo. E Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão começar em mim, mas vocês precisam acessar o trono. Vocês precisam acessar um lugar mais profundo de intimidade. Eu sou apenas o começo. E quantos de nós pararam em Jesus e disseram assim: amém, eu estou com a minha salvação garantida, eu não preciso buscar mais tanto. Mas essa noite eu quero dizer para você que o Pai está aqui e Ele está estendendo as suas mãos para que você vá a lugares aonde você ainda desconhece. Mas a partir de hoje, janelas estão sendo abertas, portas estão sendo escancaradas e o seu coração está sendo conectado novamente ao Pai para um nível mais profundo com Ele, de intimidade. É esse lugar que o Pai quer te levar. Muitos de nós carregamos a identidade e as digitais de um espírito órfão. Amada igreja, o que o mundo precisa é de uma igreja adotada. A igreja de Coríntios era uma igreja dotada de dons, mas precisou ser exortada pelo apóstolo Paulo, a ponto dele se indignar com uma indignação santa, para dizer para eles, em algumas palavras: olha, vocês estão confundindo, vocês estão dotados de dons. Ei, mas vocês precisam ser espirituais. O que isso significa para nós, igreja? Dons são dons, é para a gente usar para a glória de Deus, mas não são os dons que modelam a nossa identidade. Porque se fosse assim, era para a igreja de Coríntios então ser a marca do avivamento naquela época. Sim ou não? Mas foi uma igreja que foi muito exortada em amor pelo apóstolo Paulo, porque eles achavam que eles estavam arrasando nos dons, enquanto eles tinham dons para dar e vender, entre aspas. Mas na verdade eles estavam desconectados da identidade de filho. Eu preciso lembrar você: ei, o Senhor colocou dons em você, o Senhor depositou talentos em você, mas a sua identidade não está simplesmente no que você faz, no que você tem, nos dons que o Pai te deu, mas a sua identidade está em ser adotado como filho. É a identidade de filho que te habilita a fazer todas as coisas. Não se esqueça disso. Nós vamos para algumas marcas do espírito de orfandade. E a primeira marca que eu quero compartilhar com vocês do espírito de orfandade, que assola muitos filhos de Deus, é a inveja e a competição. Nós vemos os discípulos de Jesus lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 40, vai dizer assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior.
E o versículo 47 vai dizer assim: conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança, colocou em pé ao seu lado. Então Jesus disse: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Vocês imaginam os discípulos brigando entre eles? Eles queriam perguntar para Jesus: Jesus, quem que vai assentar no seu trono quando o Senhor reinar? Quando vier a glória, quem que vai ser o mais destacado, o mais aplaudido? Misericórdia. Aí Jesus, para confundir a cabeça deles mesmo, pega uma criança, no meio daquela confusão, um competindo com o outro, Jesus pega uma criança, e a Bíblia vai dizer que Jesus toma a criança e ainda a coloca em pé. Ou seja, Jesus honra um pequenino para dizer para eles: vocês estão tentando disputar dentro do meu reino quem é o maior, quem é o menor. Olha para essa criança aqui, ela é dependente, ela precisa de uma pessoa adulta para fazer todas as coisas, e vocês estão aí pensando em governar um reino carnal, terreno. Jesus honra uma criança e diz: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a mim. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. Discussão de quem é maior, isso é uma marca de orfandade. Isso é uma marca de orfandade. Quando tem inveja, quando tem competição, é porque tem ausência de pai. Nossa, mas aquele irmão, aquela irmã tem tanta oportunidade. Nossa, por que que eu não sou chamado para fazer tal coisa? Por que só o fulano? Marca de orfandade. Inveja, competição. Sabe, dentro da casa, aqueles irmãos que fica brigando por mais carinho do pai? Gente, eu tenho mais irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos fora eu. Não sei como que é. Sempre tem um irmão que fala assim: ah, você é o queridinho do pai. Por isso que é bom ter irmão. A gente já vai aprendendo ali logo de cedo, né? A lidar com as emoções, fortalecer as emoções. É uma glória viver em família. É nesse ambiente que a gente é curado, que a gente é ferido, que a gente é sarado também, que Deus se manifesta. Quem já ouviu algo parecido assim? Ah, o fulaninho é o queridinho do papai. E por que dentro da igreja muitas vezes a gente quer um ambiente tão perfeito? Nós somos uma família. Às vezes dentro dessa família chamada igreja vai ter alguém e pessoas que vão falar assim: puxa vida, mas fulano é o queridinho, hein? Aí aqui nós temos os pais espirituais, uma referência, né? Da paternidade de Deus, os líderes, para dizer assim: meu querido, vem aqui, minha querida. Você é amado tanto quanto. Vem aqui. Você se lembra da sua identidade, você tem uma coroa sobre a sua cabeça. Você não é o menos querido, não. Aqui tem lugar para você. Nessa mesa tem pão, tem vinho, que o vinho simboliza a alegria do Espírito Santo na Bíblia. A segunda marca do espírito de orfandade é o medo. Vocês lembram dos discípulos quando eles estavam no barco com Jesus? Jesus estava dormindo e começou uma grande tempestade. Aquelas águas começaram a entrar no barco. E de repente os discípulos começaram a gritar. E alguns dos discípulos chegaram para Jesus e falaram: o senhor não se importa não? O senhor está dormindo aí, a gente vai morrer. Não se importa que morramos? Medo. Um espírito de orfandade, ele traz medo. E sabe por quê? Olha o que ele vai falar: não te importa que morramos? Falta de senso de importância. Eu não sou importante aqui.
eu vou procurar outra igreja. Ei, filho e filha de Deus, esse sentimento de abandono é porque ainda você não entendeu a sua identidade de filho, de filha. Ainda que você não tenha entendido a sua real identidade, eu quero dizer uma coisa para você: você é filho, mesmo você não entendendo, você é filho. Você é filho. Agora não é por causa desse seu sentimento de abandono, de você se sentir órfão, que você vai procurar outro pai, outra mãe, que você vai procurar outros irmãos, outra casa, outra família. Dentro de uma casa a gente pode ter os conflitos, a gente pode ter os sentimentos negativos, mas a gente sempre tem um lugar para voltar. Por quê? Porque está lá na identidade, o nome do teu pai, o nome da tua mãe. Sabe o que eu quero dizer para você? Na sua identidade espiritual tem lá: você é família de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Não se desmembre desse corpo, não se comporte como órfão, não pense como órfão. Que esse pensamento de bastardia, de abandono, ninguém olha para mim, eu não sou tão importante. Os líderes têm tempo para todo mundo, mas não tem tempo para mim. Ninguém me liga, ninguém me pergunta: e você, querido? E você, querida? Você não é órfão, você não é bastardo. Você tem um pai, você tem uma casa, você tem uma mesa para se alimentar. Se está doendo, se você está ferido demais, será que não é tempo então de você olhar um pouquinho para trás e ver muitas vezes as mãos que foram estendidas para você, as palavras que muitas vezes foram liberadas para você, de pessoas na casa do Senhor para te levantar? Será que essas pessoas não pararam de falar porque você não deu ouvido? E agora você está alimentando esse sentimento de bastardia, de orfandade, e jogando culpa em quem menos deveria receber essa culpa. Será que não é tempo que o Senhor está dizendo para você: ei, eu parei de falar através dos meus profetas diretamente com você, para que você possa refletir naquilo que já foi liberado? É tempo de voltar, é tempo de se alinhar, é tempo de estar na minha presença, é tempo de se importar com aquilo que eu já falei para você e que você muitas vezes não deu ouvido. Queridos, quando a voz profética se cala na nossa vida, é porque Deus já falou tantas vezes com a gente, e agora Ele não está mais esperando você receber mais palavras, agora Ele está esperando você ter uma atitude. Porque primeiro eu correspondo, depois Deus faz. É como um pai, é como uma mãe dentro de casa. Quem é mãe e pai aqui sabe. Quando a gente fica pedindo toda hora para um filho algo, repetidamente, significa o quê? Que esse filho está fazendo o que a gente pediu? Lá em casa é assim: Cael, tira a roupa atrás da porta do banheiro. Cael, de novo essa roupa aqui, ai meu Deus. 1000 vezes no dia. Por quê? Porque não está fazendo. Quando a minha voz se cala, é porque eu estou tão cansada. Eu falo assim: eu não vou me estressar mais. Uma hora esse menino aprende. Mas Deus não abandona os seus. O silêncio de Deus significa que Ele ainda está falando com a gente. E está falando, sabe por quê? Porque Ele quer uma obediência. Pare de alimentar sentimento de abandono. Pare de falar: Jesus, faça alguma coisa. Como esses discípulos falaram: não te importas? Não te importa. E Jesus lá, o Rei da Glória lá, o Pai da eternidade lá, o Príncipe da paz lá, e eles com sentimento de abandono, sentimento de orfandade. Jesus acorda, levanta e diz: acalma. Uma palavra basta. Qual é a palavra que Deus tem falado na sua vida? Você quer pegar tuas malas e sair? Eu vou sumir, para ver se alguém me vem atrás. Eu lembro uma vez, agora veio essa cena na minha cabeça, eu nunca esqueci dessa cena. Eu lembro uma vez, eu com 3 anos de idade, minha mãe fala assim: menina do céu, você tem um pensamento que você lembra das coisas. Eu falei assim: eu lembro mesmo, mas meu pensamento, olha, minha mente é boa mesmo.
E eu me lembro, eu com 3 anos de idade. Eu não sei o que aconteceu lá com os meus irmãos, se meu irmão me mordeu. Meu irmão só tinha 1 ano de diferença de mim. Então era mordida para um lado, era brinquedo quebrado do outro. E um dia, eu com 3 aninhos, eu me lembro que eu peguei uma malinha e falei com minha mãe assim: eu vou embora de casa. Com 3 anos, gente. Eu lembro que eu abri a cômoda, comecei a colocar roupinha ali. Algum sentimento que eu estava alimentando, de que eu não era amada, de que eu não era querida naquele lugar. Aí depois eu lembro, no dia seguinte, a minha mãe contando para as tias, rindo, para as tias: olha o que a Marie fez. E a gente às vezes cresce, mas se comporta dentro da casa do Senhor assim. Ao invés de ir lá resolver, ao invés de ir lá explicar o que está acontecendo, porque criança não sabe expressar. Tudo bem uma criança se comportar assim, até vai. Agora um adulto se comportar igual criança, alimentar sentimento de criança, isso significa imaturidade. Ei, crente, deixa Deus crescer na sua vida, porque importa que Cristo cresça, importa que o reino dele avance. Não é sobre você. Filhos maduros entendem a realidade, filhos maduros entendem, se localizam onde estão. É tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de Deus curar, libertar, fazer infinitamente mais. Volta, volta a buscar a presença do Pai. Volta, filho, volta, filha, a se fechar no seu quarto da oração e ouvir o Pai. Sabe por que muitas pessoas estão confusas dentro da casa do Pai? Porque pararam de fazer aquilo que mais importa: orar. Intimidade com Deus é cultivada na oração. Quando eu não oro, eu me perco de mim mesmo. Quando eu não oro, eu transfiro a minha responsabilidade para os pastores, para os líderes, para os irmãos, para quem quer que seja. Todo mundo é culpado, menos eu. Ei, em nome de Jesus, você tem acesso à sala do Pai. Você tem acesso. Jesus é a porta, mas há um trono da graça. E a Bíblia fala: achegai-vos confiantemente ao trono da graça. Jesus chega e diz: acalma. E o Pai está dizendo para você: eu estou cuidando de você. Quando Jesus fala acalme e a tempestade acalma, sabe o que Jesus está dizendo? Ei, você só tem autoridade sobre a tempestade que você consegue dormir durante elas. Jesus estava dormindo enquanto o barco estava prestes a naufragar. Mas Jesus dormia. Primeiro que ele sabia quem ele era, mas agora os discípulos precisavam saber quem eles eram em Deus. Por isso Jesus permitiu dormir, a ponto de eles chegarem e desesperar, porque o pavor, igreja, o pavor, o desespero, ele nos paralisa. E não vai funcionar lidar com pavor e desespero diante das tempestades, porque você precisa se posicionar acima do espírito do medo, acima do espírito do pavor. Quando eu me apavoro, quando eu me desespero no meio da tempestade, eu estou dando autoridade para aquela circunstância e para aquela tempestade. Mas quando eu mantenho a calma, quando eu entendo que Deus é o meu Pai, que eu posso confiar nele, que eu sou filho, ainda que o medo está em mim, mas eu não ajo pelo medo, eu sei que a tempestade ela vai se acalmar, porque o Deus da tempestade é o mesmo Deus que me dá autoridade para dizer acalma. E só alguém confiante pode dizer para a tempestade acalma. Por isso que você não pode sair desse lugar de intimidade.
Por isso que você não pode sair desse lugar, igreja. Ah, mas eu busco Deus em casa. A onda dos desigrejados. Misericórdia. Se eu tirar o meu dedo do meu corpo, ele vai necrosar. Em menos de um dia. Então por que tantas pessoas estão saindo e estão preferindo dizer que estão adorando mais a Deus em casa do que dentro do corpo? Isso é um espírito de orfandade. E ainda querem dar desculpas bonitas para isso. Eu não sei aonde. Porque a igreja vai ser sempre igreja. E ai de mim se eu falar mal da noiva, do noivo. Se chega alguém para o meu marido e começa a falar mal de mim para ele, ele não vai aceitar. Por mais que ele ame essa pessoa, pode ser melhor amigo dele, mas ele não vai aceitar, ele não vai gostar. Deus também não gosta que fale mal da igreja dele, viu? Porque a igreja dele pode ter todos os probleminhas, como qualquer família, mas é a igreja dele. O noivo não gosta quem fala mal da igreja dele, não. Oh, Senhor, nos perdoe. Lava-nos, nós nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que falamos ou pensamos, Pai, que não agradou o seu coração. A terceira marca do espírito de orfandade é a arrogância. A pessoa tem que achar que ela é superior do que as outras pessoas, ou essa pessoa se acha tão inferior. E sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas não sabem o que o seu pai pensa acerca delas. Quando você sabe o que o seu pai pensa a seu respeito, você se enxerga de outra forma. Em Lucas 22, a partir do versículo 31, vai dizer assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Olha o que o abençoado do Simão vai dizer para Jesus: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Oh, arrogância. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: Satanás pediu para peneirar vocês. Jesus disse assim: vocês ainda nem convertidos são. Porque Jesus falou para eles assim: olha, quando vocês se converterem, está aí. Ajuda os seus irmãos. Ou seja, vocês nem convertidos são. E aí vem o Pedrão, né? Ah, mas eu vou morrer por você. A arrogância se aproveita de algumas oportunidades, entre aspas, para se autopromover. Pedro ainda não sabia quem ele realmente era em Jesus. Não conhecia ainda a paternidade de Deus. Então Pedro, ele queria uma forma das pessoas admirarem quem ele era. O clamor de aceitação faz isso. O clamor de aceitação faz com que filhos e filhas de Deus venham brigar por aceitação, sendo que Deus está dizendo para você, filho e filha, você já tem um lugar. Você não precisa gritar, você não precisa lutar, você não precisa fazer guerra. Se converta, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E realmente é o que aconteceu. Jesus já tinha sido preso. Pedro estava ali na fogueira. Chega um homem para Pedro e fala assim: ei, você estava com ele.
O que Pedro fala? Não conheço esse homem. Aí vem a segunda mulher, a segunda pessoa era uma mulher. Ei, você tem as mesmas feições que Jesus, que aquele homem lá. Não, eu não. Daqui a pouco vem o terceiro homem, fala a mesma coisa, e Pedro nega e lembra do que Jesus falou. Pedro tem remorso, e o remorso causa traumas. Mas Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que quando Jesus ressuscita, uma das primeiras pessoas que Jesus vai se encontrar é com Pedro. Sabe para quê? Para restaurar a identidade de Pedro. Pedro estava triste, deprimido, depressivo, se culpando. Poxa vida, olha o que eu fiz com o meu mestre. E Jesus aparece para Pedro, lá na beira do mar. Prepara uns peixinhos ainda para Pedro, assadinho. Olha como Jesus é fofo. Faz ali um petisco. Tem um tempo de comunhão com Pedro e se revela para Pedro. E fala: Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu ainda acredito no teu chamado. Pedro, você foi arrogante, mas eu estou aqui para te levantar. Pedro, você caiu, mas ainda que o justo caia, a minha destra o levantará. O Senhor está te levantando hoje. Ele está dizendo para você: eu estou te dando uma oportunidade. Ainda que você se sinta um fracassado, uma fracassada, uma ninguém, um arrogante, tão arrogante que se sente tão inferior ao mesmo tempo. E o Pai está dizendo: eu te levanto, eu te restauro. Eu acredito em você. Eu não acredito em você porque em você é carnalmente, mas eu acredito em você porque eu vejo meu filho através de você. Foi por você que eu dei a vida do meu filho. Eu te restauro. Não importa o tão longe, o tão para longe você foi. Não importa a distância que você esteja daquela real identidade que um dia o Senhor te mostrou, Ele te traz para perto. Como o Ocidente está distante do Oriente, a palavra do Senhor diz que o amor dele traz e junta. O Senhor perdoa uma multidão de pecados. Vede quanto amor o Pai nos deu. Permitiu que fôssemos chamados filhos seus. Ele ainda te chama de filho. Ele ainda te chama de filha. Ainda que você não tenha visto a coroa na sua cabeça, Ele está dizendo para você: ela está aí. Povo eleito, sacerdócio real, nação santa, é você. A autossuficiência é uma marca do espírito de orfandade. Por quê? Porque a autossuficiência traz várias interrogações para dentro da nossa alma. E uma dessas interrogações é: por que ninguém me ajuda? Eu estou sozinho. Eu estou sozinha. Eu não posso me apoiar em ninguém. Mas quem é que chega perto de alguém tão autossuficiente? A pessoa se acha tanto que ninguém vê a possibilidade de ajudar. Por isso que a Bíblia vai dizer, com muito amor, que o Senhor, Ele resiste aos soberbos, mas o Senhor dá graça aos humildes. Uma das indagações que existe também na autossuficiência, quando nós alimentamos o espírito da orfandade, então eu vou me garantir.
eu vou me garantir com as minhas ideias. Eu vou trabalhar tanto para provar que eu sou capaz. Aí a pessoa começa a provar para ela mesma. Aí ela assim, vai se enfiando em um monte de estudo. Não estou falando aqui que você não tem que estudar, tá bom? Estude mesmo. Faça tudo com excelência. Mas não coloque a sua identidade nisso. Porque quando nós colocamos a nossa identidade nos nossos estudos, nos nossos diplomas acadêmicos, nós estamos colocando o eu no trono, tirando Deus do lugar onde Ele deveria sempre estar, que é no centro das nossas vidas. Eu vou trabalhar, porque eu me garanto. Eu que faço a história da minha vida. É tão inconsciente. Às vezes as pessoas passaram por um passado de tanta escassez, de tantas palavras negativas, que quando essas pessoas crescem, elas têm que provar que elas são boas o suficiente, nem que seja só para elas. Mas o problema disso é que quando nós caímos nesse erro, as pessoas que nós mais amamos se afastam de nós, até os nossos amigos, os nossos familiares. Mas essa é uma noite de reconciliação, porque o Pai está me mostrando aqui alguns vasos quebrados que Ele está juntando os pedaços. Alguns vasos quebrados que o Pai está remodelando, e outros vasos que o Senhor está dizendo assim: filha, filho, eu estou te remodelando, porque alguns vasos quebrados você ajudou a quebrar, e agora você vai precisar recolher esses vasos. Pessoas que você feriu, palavras que saíram da sua boca, que você vai precisar, filho e filha, pedir perdão. Reconciliação. Pois as palavras são armas que matam. Mas as mesmas palavras podem ser transformadas em palavras de bênção, que traz vida. Então as palavras de bênção podem ser substituídas pelas palavras de maldição. Quem está comigo aqui nessa noite? Você é boca do Senhor nessa terra para lançar palavras de decretos para as vidas, para sua casa, mulher, para sua casa, homem, para sua família. Você é profeta ali. Mas está muito obscuro, pastora. Meu casamento está destruído, não tem mais jeito. Ei, mulher, você é profeta do Senhor. Assim como Deus falou. Assim como Deus falou para o profeta. Agora, deu um branco. No vale de ossos secos. Ezequiel, levanta-te, filho do homem, e fala a palavra do Senhor. Ele falou, era um vale de ossos secos, mas viveu, teve vida, não tinha possibilidade. Então fala a palavra do Senhor, e a vida vai trazer o barulho, que vai juntar os ossos, que vai criar carne onde não tem, e um grande exército vai ser levantado naquele lugar, na sua casa, na sua empresa, nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Não há impossíveis para Deus. Eu já estou terminando. Porque acessamos Jesus, mas não acessamos o Pai. Talvez você não foi ensinado ou ensinada a respeito do Pai. Porque acessamos Jesus e não ao Pai. Quem sabe você não teve um pai muito bom aqui na terra. Quem sabe você teve um pai ausente. Quem sabe você não conhece o seu pai. Quem sabe você não tem nem o nome do seu pai no seu RG. Talvez você esteja tão frustrado, frustrada, que quando você ouve essa palavra pai, você fala, essa história de pai, de novo. Deixa esse assunto para lá. Mas existe um problema. Quando nós evitamos conhecer o nosso Pai Celestial, nós estamos impedindo também de conhecer e acessar a nossa real identidade. É o nosso Pai que deve nos proteger. Então precisamos de coragem para conhecer ao Pai. E nós precisamos fazer isso
todos os dias, até que as marcas do espírito de orfandade seja totalmente removido das nossas vidas, mente e coração. Eu vou repetir isso aqui. Precisamos ter coragem. Diga comigo, eu preciso ter coragem para conhecer ao Pai. E eu preciso fazer isso todos os dias, até que as marcas do espírito de orfandade seja removido da minha vida, mente e coração. Certa feita um casal nos procurou, eu e o pastor Rafael. Eles estavam muito indignados e queriam desabafar. Então nós separamos um tempo para eles, os chamamos para a sala pastoral. Achávamos até que era algo muito grave no casamento deles. Estávamos em oração. Enquanto nós nos assentamos na sala pastoral e eles se sentaram à nossa frente, no sofá, e nós nas cadeiras, eles começaram a despejar. E as suas palavras estavam cheias de indignação, de inveja, de competição. Sabe por quê? A fala deles era a seguinte: por que pessoas que chegaram depois de nós na igreja estão tendo mais oportunidades que nós? Eu me lembro como se fosse hoje isso. E deixamos eles falarem, eles desaguaram, eles falaram, porque nós estamos aqui há mais tempo. Não temos oportunidade de pegar o microfone. E a resposta é muito simples. Não precisa nem de tanta sabedoria para responder esse tipo de pergunta. Claro que com muito amor, nós olhamos em seus olhos e dizemos assim: sabe por que outras pessoas estão tendo mais oportunidades do que vocês, que chegaram depois que vocês? Porque essas pessoas estão mais disponíveis do que vocês. Enquanto vocês estão escolhendo um lugar de exposição, enquanto vocês estão escolhendo que pessoas venham chamar vocês, colocar um tapete vermelho para vocês passarem, por favor, faça. Existem pessoas que só querem servir. Não importa se é lavando o banheiro, não importa se é dando um estudo num grupo familiar, numa célula, não importa se é na recepção, cumprimentando pessoas, não importa se é lavando uma louça, essas pessoas estão disponíveis. Porque Deus não está escolhendo os mais capacitados. Deus não está escolhendo aqueles que têm um curso teológico rebuscado, um diploma maravilhoso. E tudo isso é muito bom. Mas Deus está escolhendo somente os disponíveis e os dispostos. Vocês lembram o que Deus falou para Jeremias? Olha o que Deus falou para Jeremias. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então Jeremias disse, olha o que ele disse: Senhor, meu Deus, eu não sei sequer falar, eu sou jovem. Jeremias se sentia incapaz, mas Deus olhava para ele e falava: eu gosto disso. O meu servo se sente incapaz, mas ele está disponível, ele está disposto. Ele disse: Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, eu sou muito jovem. Então o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar. Diga tudo que eu mandar, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É o Senhor que está falando com você. Vá, faça o que Deus te chamou para fazer. Ei, Deus te formou para você ser frutífera, para você ser frutífero na casa dele. Os justos plantados na casa do Senhor florescerão. Assim diz o Senhor.
E ainda Deus continua falando com ele: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Proteção. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Essa palavra é para você. O Senhor te chamou, te ungiu para pregar as boas novas, para trazer uma palavra de esperança, para declarar aqueles que estão perdidos: olha aqui, existe um Pai, porque eu conheço esse Pai. Vem aqui conhecer Ele mais um pouco. Deus não chamou você para ficar apontando o dedo, falando: você está errado nisso, você está errada nisso. Deus te chamou para você ser. Mais do que você fazer, é você ser. E as pessoas vão olhar e falar assim: uau. Tem uma mulher, ela estava compartilhando esses dias comigo o seu testemunho. Quando ela se converteu, e não faz muito tempo, ela queria muito se mudar para uma igreja onde ela gostava demais daquela igreja, daqueles pastores. Mas o seu marido queria, porque queria ficar naquela outra igreja mais tradicional. E está tudo bem. E um dia ela chegou para a pastora daquela outra igreja mais fervorosa e falou assim: ah, pastora, eu vou mudar para cá, independente do que meu marido pense, eu vou vir para cá porque minha vida espiritual é o que importa. Sabe o que a pastora falou para ela? Minha filha, enquanto seu marido não se alegrar também de vir aqui, eu não quero você aqui nessa igreja não. Ora por ele, jejua por ele, e se for da vontade de Deus, o Senhor vai trazer alegria no coração dele. Aí você vem para cá. Ela saiu muito triste, mas ao mesmo tempo ela obedeceu aquela palavra do profeta. Sabe? Quando você está debaixo de uma palavra e você obedece, Deus te respalda. Mesmo que você saia um pouco murcho, mas se você obedece, Deus vai te honrar. E aquela mulher começou a entrar num propósito de oração, de jejum, e nem ela e nem o marido dela eram batizados. E aí entrou a pandemia. Ela estava fazendo até o curso de batismo na igreja do marido, sabe? Naquela igreja tradicional. Mas aí a igreja fechou na pandemia. E ela chegou para o seu marido e falou assim: marido, eu quero tanto me batizar, vamos lá para outra igreja? Sabe o que esse marido falou para ela? Ele se espantou. Ele falou assim: você? Você me pedindo alguma coisa? Não, peraí, isso não está normal. Você nunca me pede nada, você vai e faz, sempre bate no peito e fala que você decide por você mesma. Peraí, você mudou demais. Não só você vai se batizar, como eu também vou descer as águas do batismo com você nessa igreja. Porque não foi o que ela falou, não foi o que ela apontou, foi o que ela fez. O comportamento transforma o ambiente. A maneira como você se porta, o jeito como você fala, transforma o ambiente. E ela se batizou feliz da vida, estão lá dando frutos na casa do Senhor os dois. Vocês lembram de Davi? Davi era o menor da sua casa. Davi não se assentava à mesa com seus irmãos porque ele era rejeitado, o filho bastardo. O ranitinho, o feinho, que ninguém queria relacionamento. Mas quando o profeta Samuel foi ungir, Deus falou: unge esse aqui. Não foi o mais forte, o mais vistoso aos olhos humanos. Foi exatamente aquele que adorava ao Senhor no secreto, que ninguém via, mas estava lá. Ei, Deus te enxerga quando ninguém está te vendo, viu? Cada semente que você tem plantado, ainda que ninguém esteja vendo, o Senhor está com você, anotando tudo. Nada passa em branco na agenda do Senhor, Ele está anotando tudo. E Davi foi lutar com Golias, com uma pedra, com o que ele tinha de melhor. Não espere outras ferramentas a não ser aquelas que Deus já deu para você, amém? Ah, mas meu irmão tem muito mais.
Ah, mas eu preciso daquilo outro. A minha ferramenta é muito pequenininha. Ei, Deus te deu exatamente o que você precisa para fazer nesse tempo. Para de ficar olhando para o talento do outro. Vai multiplicar o seu, meu irmão. Lembra da parábola dos talentos? Ai, eu escondi o meu, porque o Senhor é um homem muito severo. Não, Deus, Ele deu para você exatamente o que você precisa. Use para a glória dEle. Qualquer pensamento que não te leva para perto de Jesus, não é de Deus. Como identificar, pastora, pensamentos que não são de Jesus? Todo pensamento que faz você se afastar de pessoas de Deus, do ambiente da presença de Deus, esse pensamento não é pensamento de Deus. As frases que o inimigo está falando para você são frases distorcidas. Ele usa muitas frases distorcidas porque ele tenta replicar Deus. Como ele não tem poder de criar nada, ele imita. Então desconfie dessas palavras de confusão e de engano. Hoje está caindo por terra muitas palavras de confusão, de engano que estava sobre a sua mente. E Deus está trazendo um renovo. Se esse pensamento me leva a me esconder de Jesus, se esse pensamento não é de Deus, mas me leva a me arrepender e me aproximar, é de Deus. Se esse pensamento me leva a me esconder em Jesus, não das pessoas. Não das pessoas. A gente às vezes cria uma casca de proteção, aonde nós não queremos que as pessoas se acheguem perto da gente, nem a gente se achegue perto delas. Mas Deus quer ver você tão curado, tão sarado, a ponto dele sim fazer infinitamente mais através da sua vida, meu irmão. Então se aproxime de Deus, e as pessoas também se aproximarão de você, porque você vai ter fruto para dar. O Pai está colocando identidade de filho sobre nós, e Ele está dizendo sobre nós: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ministério de Louvor, vem aqui, queridos. Ou melhor, não precisa vir. Quero ministrar a igreja. Fica só o Rogian aqui. Direção do Espírito Santo. As luzes podem ficar em posição de apelo. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, uma voz do céu veio e disse: esse é meu filho amado em quem me alegro. E essa mesma voz hoje está sobre nós dizendo: você é meu filho, minha filha amada, em quem eu me alegro. Através de Jesus nós temos acesso instantâneo. Eu disse instantâneo ao nosso Pai. Nós vamos gastar um tempo agora de oração, porque é nesse tempo de intimidade que nós rompemos com o espírito de orfandade. É na intimidade. Como funciona a mente de um órfão, igreja? Eu não sou protegido. Eu sou um abandonado. Mas como funciona a mente de um filho amado? Eu tenho um pai. Ele vai me ajudar a sair dessa. Ele já me ajudou tantas vezes. Não é agora que ele vai me abandonar. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Salmo 147, fecha os seus olhos. Salmo 147, a partir do versículo 13 ao 18, vai dizer: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, tu lhes dá alimento no devido tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo e todos os seus caminhos são bondosos, e tudo
tudo que faz é bom. O Senhor está perto de todos os que invocam o seu nome, de todos os que invocam com sinceridade. Com sinceridade. Eu quero orar com todos vocês que têm o desejo de conhecer mais da paternidade perfeita do Pai Celestial. Todos que querem conhecer mais esse Pai, se aprofundar mais na filiação como filhos, na identidade de filhos, venham aqui no altar. Saia do seu lugar. Nós queremos orar com você. Eu quero, pastor, eu quero conhecer mais meu Pai. Todo mundo conhece Jesus já? Tudo? Não tem ninguém que quer conhecer mais do Pai? Eu estou aqui no altar porque eu preciso. Eu preciso conhecer mais meu Pai. Dá um passo de fé aí no seu lugar. Sabe por que você tem que sair do seu lugar? Porque movimento físico é movimento espiritual. Quando eu movimento o meu corpo, a minha voz, o meu espírito também está sendo movimentado. O mundo espiritual está se movimentando. Eu quero conhecer mais do meu Pai. Eu quero te conhecer mais, Pai. E a casa se encheu da presença do Pai. Porque aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Os filhos são livres. Os filhos são alegres. Os filhos são libertos. Você tem um Pai. Sentimentos de abandono, sentimentos de orfandade não fazem mais parte da sua identidade. O Pai está aqui e Ele caminha entre nós, tocando os nossos corações nessa hora. E você vai sentir agora um calor sobre o seu coração. É a mão do Senhor, através do seu Santo Espírito, aquecendo os lugares que estavam frios. Alguns também vão sentir aqui uma refrescância. É o Espírito Santo derramando água, encharcando a terra do seu coração que estava seca. Isso. O Pai está aqui. O Pai está aqui. Ele está entre nós. Ele diz para você: você é filho, você é filha. Vem, filho amado. Vem. Chame a presença do Pai. Isso, chame por Ele. Fala: Pai, eu estou aqui. Eu me rendo à tua presença. Eu me rendo aos teus pés, Pai. Paizinho, Abba, Pai. Todos têm direito a chamar o nome Abba, Pai, que significa papaizinho. Você tem acesso ao trono da graça. Você não precisa, filho, ficar só na porta. Não precisa ter medo de entrar, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, mas você precisa entrar pela porta, acessar o trono. Pode entrar. O Espírito Santo está pegando você pela mão. Isso mesmo. Você que estava travado aí na porta. A mão de Jesus, o Espírito Santo está te levando a um acesso mais íntimo. Comece agora a visualizar esse ambiente de intimidade, de graça, de amor, de bondade, de misericórdia. Bondade e verdade seguirão a sua vida todos os dias, filho e filha. Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aquelas palavras
palavras de maldição eu tiro, eu arranco, eu trago vida e vida em abundância. Seja curado. Há um manto de cura aqui. Você que estava aqui nessa casa de oração com opressão, com dor de cabeça, dor na lombar, dor na perna, no joelho. O Espírito Santo está visitando você com cura agora. Você que estava com a visão embaçada, Deus me mostra aqui pessoas com a visão embaçada. Há uns dias, o Senhor está desembaçando agora a sua visão. Está limpando aí, ó. Está passando o pano dele. Está limpando. Agora você vai ver. Sem forçar tanta vista. Seja livre. Olha de alegria para os espíritos abatidos e depressivos, deprimidos. O Senhor me mostra agora correntes sendo quebradas. Você está livre. O Senhor visitou aquele leito onde você não queria mais levantar. É a luz do Senhor refletindo em você, e através de você levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo, nascendo, nascendo sobre a tua vida. A presença do Senhor nasce sobre ti como a luz da aurora nos justos, até se tornar dia perfeito. Vem para fora. O Senhor me mostra algumas pessoas com ataduras. Você já ressuscitou, você é uma nova criatura, mas você está igual Lázaro, precisando de ser removido aquelas faixas, aquelas ataduras. Então o Senhor está trazendo agora os anjos dele, e Ele está tirando de você essas ataduras. Você estava igual um morto-vivo, você até andava, você até fazia alguns movimentos, mas agora o Espírito Santo está trazendo para você libertação. Vem para fora. Ele te chama pelo nome e tira as ataduras de você, e você vai começar a receber do Senhor um aceleramento espiritual de ativação do teu chamado, do teu ministério. Eu vejo dons vindo para fora, vê mesmo. Uma multiplicação. Existem dons que você desconhecia, filho e filha, mas o Senhor está agora te mostrando. Não se assuste, viu? Nem te assombres, nem te apavore. É para você usar no meu reino. É para você pôr para fora. O Senhor te ungiu para você pregar as boas novas da salvação. Deus está ativando ministérios. Deus está ativando ministérios. Ele está ativando ministérios. Ele está ativando, Ele está ativando. E o que o Senhor me mostra é um catalisador. O catalisador, ele ajuda, é uma peça que ajuda a acelerar o motor do automóvel, para que o combustível venha com mais força. Então o Senhor está trazendo um catalisador na sua vida, meu irmão, minha irmã, lá na sua casa, na sua família, acelerando processos de restauração familiar, restauração no casamento, porque o Senhor te ungiu para uma obra, e Ele quer a sua família restaurada para a glória dEle. Através de você flui um rio, flui um rio. Oh, Espírito Santo, amamos sua presença, amamos. Vem sobre nós como chuva. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas aí onde você está. Vamos encher essa casa. Vem sobre nós, Santo Espírito de Deus. Sopra, sopra vida, é vida. Eu vejo o rio
surgem águas brotando, e aonde essas águas surgem, então surge vida, muitas espécies de peixes, de vida, de plantas, de árvores. Sim, é o rio de Deus que traz alegria, cura para as nações, cura para as nações, uma ativação espiritual, sobrenatural. O que o Senhor me mostra são ministérios que vão nascer. Existem muitos processos que algumas pessoas enfrentaram de muita dor, muita luta, e o Senhor está falando aqui: você precisou passar por isso, filha, porque o Pai não desperdiça nada, sabe? Você foi prensado como azeitona na prensa, porque o azeite que vai sair de você vai curar, vai curar, vai curar, vai curar. Você foi preso, foi condenado, mas tem azeite aí. E assim diz o Senhor: não foi em vão. A minha prensa não é em vão. Precisou sair óleo, óleo puro. Óleo caro, não é óleo barato, não. Vai, o Senhor manda você ir, manda você ir. Pode ir, você está livre, você está curado, você está sarado. Pode ir, sacode o pó, sacode o pó. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós amamos a Tua presença, Espírito Santo. Te agradecemos pelo óleo derramado, pela Sua paternidade sobre nossos corações, pelas Suas afirmações. Sela, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor mesmo tem entregue nessa noite para nós como Teus filhos, como Tuas filhas. Há um mover muito especial aqui nessa noite, igreja. Há um mover da unção de Deus sobre os nossos corações, trazendo uma afirmação, uma proximidade para aquilo que é do coração do nosso Pai. Aleluia. Faz assim com as suas mãos, uma sinalização de receber. Que o amor de Deus, o amor do nosso Pai, o grande amor do nosso Pai, a graça salvadora, redentora, reconciliadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também a doce íntima comunhão e consolação da adoção esteja sobre o teu coração hoje e para todo sempre. Se você crê e concorda, você pode dizer amém.